custa funcionar bem também aqui no Brasil, ano após ano, a gente já falou sobre isso, é o Enem que continua provocando polêmica, o Enem, o INEP, o João Pedro Melo está debruçado sobre esse assunto nesta quinta-feira, né, João? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, tem um tempinho já que a gente está debruçado sobre essa questão do Enem, viu? Porque todo dia uma polêmica nova, né? Hoje não é diferente. A gente teve 3 entidades educacionais acionando a justiça para pedir o afastamento de Danilo Dupas. Ele que é presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Que instituições foram essas, né? Foram a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e o Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Essa ação civil pública foi ajuizada, então, depois das denúncias feitas por 37 servidores do INEP. INEP, lembrando que é o órgão responsável pela elaboração do Enem, Enem que começa nesse fim de semana. As entidades querem que Dupas seja afastado imediatamente do cargo e que um interventor, que seja um servidor de carreira do INEP, seja nomeado. Esse processo também quer saber, entre outras questões, se houve alterações das perguntas no Enem e se o ministro da Educação, o presidente Bolsonaro e o presidente do INEP tiveram ou não acesso a essas perguntas. Hoje, mais cedo, a gente conversou com o presidente da Frente Parlamentar da Educação, o deputado professor Israel, e ele apontou que o exame não pode ser usado como uma ferramenta de governo e que cabe ao Congresso fiscalizar tais questões. O Enem não será utilizado como ferramenta de um governo, mas será preservado como política pública do Estado brasileiro. Nós estamos aqui para dizer para o Ministério que, se ele errar, ele será denunciado e ele será acionado judicialmente e sofrerá as consequências do papel fiscalizador do Congresso Nacional. Bom, Defensoria Pública da União também entrou na Justiça para pedir que o INEP comprove a segurança da elaboração e também realização do Enem. Eles alegaram que a situação expôs uma fragilidade técnica e administrativa da atual gestão do INEP, além de uma espécie de assédio moral. Em uma audiência no Senado recentemente, Danilo Dupas afirmou que ele, o ministro da Educação e o presidente Bolsonaro não tiveram acesso às provas, mas admitiu que é comum a troca de algumas questões exatamente para garantir o nível do exame. Já o Senado aprovou ontem que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria no INEP. A alegação é de que as recentes crises e polêmicas podem ter levado o Instituto a uma dificuldade operacional e que isso afetaria diretamente o Enem. Por outro lado, o governo garante que as provas vão ser realizadas dentro da normalidade nesse fim de semana e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que está tudo seguro, inclusive se reuniu essa semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, exatamente para tratar dessa operação, da logística de segurança do Exame Nacional do Ensino Médio. Ao longo dessa semana também a gente teve uma entrevista do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, na qual ele criticou a imprensa após a imprensa perguntar sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro, aquela fala que ele disse que o Enem teria de fato a cara do governo. Vamos ouvir. O presidente fez menção simplesmente a algo que é a ideia dele, ele tem liberdade para isso. E o Enem está baseado num banco de dados que foi construído há muito tempo. As questões não estão variando. O governo não mexeu em nenhuma questão do Enem. Não houve alteração em questão? Não houve. As questões são feitas de acordo com a metodologia do INEP. Essa questão que eles estão denunciando que teve assédio. Para aí, gente. Vamos bater a bolinha, né? Vocês conhecem o presidente. O presidente ele tem a maneira de se manifestar. Eu não vou ficar aqui crescendo crítica, não é, ao presidente, uma vez que eu sou vice dele. Eu já falei isso para vocês. Bom, então, só para encerrar, o ministro Milton Ribeiro compareceu à Comissão de Educação da Câmara, participou por iniciativa própria e defendeu também essa ideia do presidente Jair Bolsonaro, de que o exame vai ter mesmo a cara do governo federal. Ele disse que isso significa dizer que a prova vai acontecer com competência e honestidade. João Pedro Melo, viu de Brasília. Você vê que essa questão está tão permeada de interesse político, ideológico, partidário, que essas 3 entidades que o João citou, que entraram com ação civil pública contra pedindo a substituição, são 3 entidades aparelhadas pelo Partido Comunista do Brasil. Conheço bem essa raça, né? Eles são ligados ao PCdoB, estão ali cumprindo uma tarefa partidária de tentar desestabilizar tudo. Eu acho que isso é um mau serviço à educação, sobretudo porque, afinal de contas, estamos na quinta-feira anterior ao domingo, onde serão realizadas as provas do Enem. O que essas pessoas desejam é cancelar tudo, é criar confusão, né? É uma atitude tão moleque quanto aquela adotada pelos 37 funcionários que pediram demissão, que por razões políticas e ideológicas querem
querem destituir o presidente do INEP. É só essa, o objetivo é só esse, não tem outro, né? Mas olha, quanto mais eu acho que eles agem nessa direção, mais acaba fortalecendo o presidente do INEP junto a quem o nomeia, porque afinal de contas o presidente da República, as pessoas, mesmo aquelas que não gostam dele, têm que saber, compreender que ele foi eleito para governar. É dele a escolha, é dele a prerrogativa de escolher os seus auxiliares, não é? Ainda que possam suscitar, ainda que essas escolhas possam suscitar qualquer tipo de dúvida, mas é dele essa prerrogativa. O que a gente vê é mais do mesmo, é a gente dizer que o presidente, que o governo, que o Enem não pode ficar sujeito à política de governo. Eu acho que também não, mas também não pode ser submetido a qualquer outro tipo de política, né? Não pode ser instrumento de ativistas, como a gente tem visto ao longo dos anos. Ativistas que colocam ali questões, etc. e tal, em que eles tentam de alguma maneira exercer o seu ativismo através da elaboração de questões do INEP. Acho que os 3.100.000 alunos que estão à espera dessa prova, que se esforçaram tanto se preparando para elas, gente que sofreu muito no período da pandemia, sem educação, sem aulas, com aulas à meia boca, aulas que não eram dadas ou simplesmente aulas que foram totalmente canceladas pelas políticas de isolamento necessárias, né, em determinado momento. Essas pessoas merecem mais respeito, né? Não é apenas o cara do INEP, ou seja quem for, né? São os estudantes, os alunos que merecem esse respeito, a educação brasileira, né? Parar com essa brigalhada, essa disputa idiota, né, que não interessa à população, uma disputa meramente político-ideológica e também eleitoral, porque tudo agora está sempre, tudo feito de olho nas eleições do ano que vem. Isso aí, 5h55. Rede Bandeirantes de Rádio.